Olá, eu sou a Júlia Figueiredo, sou acadêmica do quarto semestre e hoje eu vou dar aula sobre sistema nervoso autônomo, especificamente sobre o reflexo da micção. Iniciando com uma revisão do sistema nervoso autônomo, ele também é conhecido como sistema nervoso visceral ou vegetativo. Ele é majoritariamente eferente e ele envolve dois tipos de neurônio. O neurônio pré-ganglionar, que o corpo celular fica na própria medula, e o pós-ganglionar, onde o corpo celular fica num gânglio. Ele é dividido em dois, o simpático e o parasimpático. Iniciamos agora com o simpático, que possui nervos pré-ganglionares com o neurotransmissor de acetilcolina e o pós com noradrenalina. Ele é envolvido na ativação do estado de luta ou fuga do corpo. Ele é chamado também de tóraco lombar, porque são as regiões de atuação do sistema nervoso autonômico simpático, majoritariamente. Na micção, ele é responsável pelo relaxamento da bexiga e pela contração do esfíncter urinário interno, que a gente vai recapitular sobre ele na parte de anatomia. E assim, o simpático ele vai impedir a micção e fazer o enchimento vesical, ou seja, o enchimento da bexiga. Já o parasimpático, ele possui tanto os nervos pré quanto pós-ganglionares com neurotransmissor de acetilcolina. Ele é envolvido no estado de relaxamento do corpo. Ele também pode ser chamado de crânio sacral. E na micção, ele é responsável pela contração da bexiga e pelo relaxamento do esfíncter urinário interno. Ou seja, ele é responsável pela micção. Então, se atentem que agora as ações do parasimpático e do simpático, no caso da micção, são antagônicas. A revisão da anatomia do sistema urinário. A gente possui dois rins. Cada um desses rins tem um canalículo que a gente chama de ureter, então ureter direito e ureter esquerdo. Ambos confluem para um órgão de musculatura lisa que serve para o armazenamento da urina, que é a bexiga, e a bexiga aí segue um caminho que a gente pela uretra, que dá acesso ao meio externo. A gente agora vai se atentar aos esfíncteres. A gente tem o esfíncter uretral interno, mais próximo da bexiga, que é feito por musculatura lisa e regido pelo sistema nervoso vegetativo. E mais no plano caudal, mais afastado da bexiga, a gente tem o esfíncter uretral externo, que é de musculatura esquelética e regido pelo sistema nervoso somático. Ou seja, ele a gente consegue conscientemente controlar. Agora que a gente fez essas duas revisões, a gente entra no tópico da aula em si, que é a micção. Então, quando a gente tem a vontade de urinar, a vontade da micção, a gente pode ou não urinar naquele momento. Mas a etapa consciente de talvez eu precise urinar é semelhante nos dois casos. Então, eu vou começar falando sobre essa sensação consciente da necessidade de urinar fisiologicamente, no que ela se refere. Na bexiga, a gente possui baroreceptores, que são receptores de pressão, que eles são distribuídos em toda a parede da bexiga. Então, quando ela começa a se distender por acúmulo de líquido, que nesse caso é a urina, eles são acionados e geram potenciais de ação que vão por vias sensoriais aferentes até a medula, e da medula eles vão ascender, chegando até o córtex. No córtex, tu vai ter a consciência da necessidade de urinar, e aí tu pode decidir se tu vai querer urinar naquele momento ou se tu vai querer inibir a micção naquele momento. Então, primeiramente, a gente vai começar falando da liberação da micção. Tá? Então, eu coloquei em 7 etapas aqui. As primeiras 3 são iguais em ambos os casos. Então, recapitulando, vai fazer um movimento ascendente até o córtex, vai tomar consciência. Na descendente começa no centro da micção, pelos núcleos de Barrington, que é um núcleo localizado na ponte, e ele vai ativar o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar agora com um potencial eferente para a bexiga, e na própria bexiga ele vai dar comandos para que a bexiga se contraia. Então a bexiga vai contrair e ao mesmo tempo ele dá comandos para que o esfíncter uretral interno relaxe. Então a gente vai ter um movimento de contração da bexiga e relaxamento do esfíncter uretral interno por meio do óxido nítrico, que
que é um dos grandes dilatadores do corpo humano. Ao mesmo tempo, ele também vai, através de interneurônios GABAérgicos da medula, vai inibir os neurônios motores que regem e controlam o esfíncter uretral externo. Assim, quando a gente tem a necessidade, a vontade consciente de urinar e podemos e queremos urinar, a gente vai ter a contração da bexiga, o relaxamento do esfíncter uretral interno e a inibição dos neurônios motores do esfíncter uretral externo, fazendo com que a urina passe sem problemas para o meio externo. Tudo isso motivado pelo sistema nervoso parasimpático. Já quando a gente quer inibir a micção, quando não queremos ou não podemos fazer xixi naquele momento, o que vai ser ativado agora vai ser o sistema nervoso simpático. Então, ali no núcleo, no centro da micção, no núcleo de Barrington, na ponte, vai começar a ativação do sistema nervoso simpático e ele vai, por vias eferentes, chegar na bexiga e fazer um estado de relaxamento pelo meio do receptor beta-3, fazer o relaxamento da parede vesical, fazendo com que ela consiga aguentar mais volumes de urina ali dentro, né? E vai fazer a contração da musculatura do esfíncter uretral interno. Ou seja, a gente vai agora ter maior capacidade de volume dentro da bexiga e vai estar inibindo a passagem de urina da bexiga para a uretra. Além disso, o sistema nervoso simpático, ele também tem a capacidade de inibir, quando ele está ativado, ele inibe o sistema nervoso parasimpático para que não haja nenhum escape ou nenhuma possibilidade de micção. A gente tem alguns casos específicos na micção, como, por exemplo, a micção em recém-nascidos. Recém-nascido ainda não tem a parte do sistema nervoso central bem desenvolvida, bem afinada, e por isso essa parte de controle consciente ainda não foi desenvolvida de uma maneira precisa como nós adultos conseguimos. Então eles vão ter só o reflexo medular, ou seja, eles vão sentir, os baroreceptores vão anunciar que tem houve uma distensão ali, a via aferente vai até a medula, e da medula já ativa o sistema nervoso parasimpático e faz o que a gente acabou de ver, de contração da bexiga, relaxamento do esfíncter uretral interno e inibição dos neurônios motores do esfíncter externo, fazendo com que os bebês precisem usar fraldas porque eles não têm esse controle fino que a gente tem. De maneira semelhante, quando a gente tem um acidente que envolve a secção da coluna, parte do caminho ascendente para o córtex fica prejudicado. E por isso a gente não tem mais essa conexão e esse controle fino também vai ficar prejudicado. E aí, de forma semelhante aos bebês, vai ser um reflexo totalmente medular da micção. E por fim, a micção em situações de estresse. Quando a gente tem uma situação de estresse em potencial, o sistema nervoso central ele vai convergir as suas funções e sua atenção para as atividades que o exigem naquele momento. E por isso ele perde o controle entre inibição do sistema simpático para o parasimpático. Então, a inibição que o simpático fazia, como eu tinha falado, para o parasimpático já não funciona de maneira tão fina e correta e assim pode ter escapes, porque o sistema nervoso parasimpático aí, ele vai se sobressair. Eu usei a mesma imagem em todos, porque eu acho que ela é bem elucidativa para dar essa matéria. Aqui estão minhas referências. Espero que eu tenha sido clara e muito obrigada pela atenção.